Saudações, estimados espectadores, vocês estão no canal Crossmoto. Acho que muitos de vocês que se interessam pelo menos um pouco por carros ou motos já se depararam com títulos de artigos ou nomes de vídeos do tipo motocicleta movida a lenha, carro a lenha e coisas do tipo. Essa tecnologia é bastante interessante e o nome mais correto para ela seria veículo com gerador de gás. Peço que não confundam com motores a vapor. Então esse gerador de gás produz, a partir de certas substâncias sólidas ou líquidas, um gás combustível adequado para queima em um motor de combustão interna. E é sobre veículos com esse tipo de instalação que eu quero falar. Eu convido vocês para algumas palavras sobre a tecnologia dos geradores de gás. Vamos conversar sobre esse dispositivo, sua história e aplicação em carros, motos, tratores e não só. Fiquem à vontade, peguem algo para beliscar, vai ser interessante. O gasogerador é um dispositivo para converter combustível sólido ou líquido em forma gasosa. Os gasogeradores mais comuns funcionam com combustível sólido, que pode ser carvão, carvão vegetal, turfa, lenha e similares, dependendo das condições locais. Gasogeradores que utilizam combustível líquido, como óleo combustível, são muito mais raros. O princípio do dispositivo é baseado na combustão incompleta do carbono. O gerador geralmente tem a forma de um cilindro alto. O combustível é carregado pela tampa superior, mas apenas a parte inferior queima, enquanto o que está acima forma um reservatório de combustível. Em seguida, o gás é resfriado em um dispositivo que lembra um radiador de carro, pois a entrada de gás quente no motor reduz seu coeficiente volumétrico de eficiência. O resfriador é colocado antes do filtro para evitar o superaquecimento do material filtrante. Em seguida, o gás passa por um filtro, onde é limpo de partículas sólidas e alcatrão, e depois, misturado com o ar, entra no motor. Existem vários tipos de gasogeneradores de acordo com sua construção, dependendo do processo tecnológico, do local de entrada do ar atmosférico, da presença ou ausência de injeção de água e assim por diante. Não vou me aprofundar muito nesse assunto. Para quem quiser se aprofundar nos detalhes da construção e nuances, vou deixar um link para o artigo da Wikipédia na descrição. O gás de madeira é uma mistura que consiste aproximadamente em 50% de nitrogênio, 8% de dióxido de carbono, 20% de monóxido de carbono, 18% de hidrogênio e 4% de metano. O nitrogênio e o dióxido de carbono, que juntos compõem um pouco mais da metade, são naturalmente inertes. Portanto, esse combustível tem uma densidade de energia muito menor em comparação com a gasolina. Além disso, para queimar esse gás no motor, é necessário misturá-lo com o ar atmosférico, o que adiciona ainda mais nitrogênio inerte à mistura. É evidente que a potência do motor de combustão interna usando gás de madeira será significativamente menor. E surge uma pergunta bastante lógica: por que instalar um gerador de gás em um carro ou motocicleta se no final obtemos 1/3 a menos de potência do motor? E isso na melhor das hipóteses. O sentido é bastante simples. Em determinados locais e em determinados momentos, quando há uma escassez aguda de gasolina ou devido ao preço extremamente alto, surgem veículos com gerador de gás. No entanto, antes de passarmos para essa tecnologia em si, vamos dar uma olhada breve na história do gás. A história do uso de gases combustíveis artificialmente criados pelo ser humano é bastante interessante. Existe uma lenda de que, já no século XIII, em Paris, um certo Ezequiel produzia gás para iluminar sua casa. No entanto, os inventores oficiais do método de obtenção de gás a partir do carvão são considerados o francês Philippe Le Bon e o britânico William Murdoch. Esses dois, praticamente ao mesmo tempo, na década de 1790, fizeram essa descoberta. Em 1801,
Philippe Le Bon patenteia a construção de um motor a gás de combustão interna, porém não consegue realizar o projeto devido à sua morte em 1804. Em 1839, o engenheiro alemão Gustav Bischoff, com o objetivo de obter combustível barato para processos metalúrgicos, construiu o primeiro gasificador do mundo movido a madeira. Um ano depois, ocorre um evento muito importante. O engenheiro austríaco Ebelmann construiu o primeiro gasificador que funcionava com o princípio da queima reversa. Para que vocês entendam a importância desse evento. O gás da instalação de Ebelmann continha 30 vezes menos alcatrão do que o gás da instalação de Bischoff. E quanto mais limpo o gás, melhor ele serve para o motor. Em 1860, o garçom belga e também engenheiro amador Etienne Lenoir criou e patenteou um motor de combustão interna movido a gás de iluminação, também conhecido como gás de madeira. Tentativas de criar um motor semelhante já haviam ocorrido antes, mas foi justamente Etienne Lenoir quem conseguiu fazer um modelo funcional. Esse motor, com um volume monstruoso de 18 litros, produzia apenas modestos 2 cavalos de potência, e sua eficiência era de cerca de 4%. Naquela época, o gás de madeira era um dos motores da Revolução Industrial. Para que você tenha uma ideia da escala, eram construídos verdadeiros gasodutos que partiam de geradores de gás estacionários e se ramificavam para fábricas e residências. Os geradores de gás estacionários, na verdade, eram enormes edifícios industriais para a produção de gás. O gás era usado para alimentar motores estacionários, aquecimento, iluminação de ruas e até mesmo para cozinhar. Contudo, com o avanço da extração de petróleo e gás natural, o conteúdo dos tubos foi se alterando aos poucos. O gás natural já havia predominado em muitos lugares por volta dos anos 1930. No entanto, na Grã-Bretanha, o gás de madeira foi amplamente utilizado até a década de 1960, até a descoberta de grandes reservas de petróleo e gás natural no Mar do Norte. Vamos voltar aos motores. Quando, na década de 1870, motores estacionários de combustão interna, baseados no ciclo Otto, se tornaram disponíveis, os motores a vapor começaram a perder espaço gradualmente. Otto, aliás, se inspirou nas ideias de Lenoir. Sua construção tinha eficiência de 16% e consumia 5 vezes menos combustível. A implementação se acelerou após a expiração da patente do motor Otto em 1886. A aplicabilidade potencial e prática da gasificação dos motores de combustão interna era bem compreendida desde os primeiros dias de seu desenvolvimento. E sim, a maioria desses motores estacionários era alimentada por gás, obtido justamente pela pirólise de combustíveis sólidos. E já naquela época, no início do século XX, existiam alguns automóveis que eram alimentados por gás de madeira. Eles eram abastecidos em instalações estacionárias de gasificação ou pelo sistema de iluminação pública a gás da cidade em um reservatório que lembrava vagamente um pequeno dirigível instalado no teto. A pressão nesse tipo de bolsa era baixa, então, para alcançar uma autonomia aceitável, era necessário fazer a bolsa bem grande. Na verdade, isso é o avô dos equipamentos de cilindro de gás. Essas construções existiram na Europa até os anos 40, enquanto na China, essa tecnologia foi usada até os anos 90 do século passado. E aqui, por exemplo, uma motocicleta com sidecar, também equipada com cilindro de gás. No entanto, o progresso continuou e logo surgiria um gasogerador compacto o suficiente para ser instalado em carros ou até motocicletas. O primeiro carro com gasogerador foi construído em 1900 pelo engenheiro Taylor, na França. Também foi interessante a patente alemã de um gasogerador automotivo de inventores britânicos. Em 1905, o engenheiro Thornycroft, na Inglaterra, construiu o primeiro barco a motor com gasogerador. Em 1908, na França, foi construído o primeiro trator com gasogerador. No entanto, todas essas construções não podiam se orgulhar de eficiência e perdiam feio para os motores a gasolina ou a álcool. Em uma década e meia, do início do século XX até 1914, foram construídas apenas algumas dezenas de máquinas com gasogerador.
Nesse período, caminhões com gasogerador eram usados apenas naqueles países onde a diferença de preço entre combustíveis líquidos e sólidos era significativa. Esses eram colônias tropicais, onde se usava madeira ou carvão vegetal como combustível. Além dos automóveis nesses países, no início do século passado, mais de 100 locomotivas a diesel foram equipadas com sistemas de gasogênio. O impulso para o desenvolvimento de um automóvel mais eficiente com gasogênio a bordo foi dado pela Primeira Guerra Mundial. As ações de combate exigiam uma quantidade enorme de combustível, e essas condições, naturalmente, criavam sua escassez. Os recursos minerais no subsolo da Terra estão distribuídos desigualmente. Quando se trata de hidrocarbonetos, a França não teve nenhuma sorte. A transição da gasolina para outro combustível na França foi planejada sob as seguintes condições. O novo combustível, do ponto de vista econômico, deveria ser capaz de competir com a gasolina, e a transição para o novo combustível não deveria exigir grandes modificações na construção dos motores. Pesquisas voltadas para alcançar a primeira condição, custo suficientemente baixo, mostraram que apenas o gás de gerador, obtido de lenha e carvão vegetal, pode proporcionar o efeito econômico necessário. Quanto ao segundo requisito, não fazer alterações significativas no motor, ele foi motivado pelo fato de que, na França, naquela época, já existia uma grande frota de automóveis e tratores, e modificar os motores dessas máquinas em tal escala era simplesmente inviável. A fabricação industrial de gasogeradores já havia sido estabelecida em 1914 em Casablanca, uma grande cidade no Marrocos, que na época era um território sob controle da França. Naquele ano e nos seguintes, testes de percurso com automóveis e tratores equipados com gasogeradores foram realizados, mas os resultados não eram otimistas. Em 1916, um ônibus com motor a gasogerador começou a fazer viagens regulares entre Paris e Rouen. A revolução no setor foi feita por um francês após o fim da guerra. O engenheiro e químico Georges Imbert, após a desmobilização em 1918, começou a produzir sabão e, ao mesmo tempo, iniciou experimentos para criar combustível líquido a partir do carvão. Mas o produto final saía extremamente caro, e Imbert desistiu do combustível líquido e concentrou sua atenção nos geradores a gás. Em 1921, ele constrói um gerador de gasificação de processo reverso, bastante compacto e eficiente, e equipa um automóvel com esse gerador. Começou a era de ouro dos geradores a gás. Em 1921, Georges Imbert, após equipar o carro com o gerador a gás, foi pessoalmente até Paris com ele, percorrendo 500 quilômetros. Esse evento atraiu grande atenção dos círculos empresariais, do público em geral, e em especial do setor militar. E já um ano depois, na Europa, começaram a ser realizados regularmente testes competitivos e viagens de automóveis com gerador a gás, que tinham como objetivo testar novas soluções técnicas e popularizar esse tipo de transporte na sociedade. Novos modelos de geradores a gás começaram a surgir como cogumelos depois da chuva. Assim, uma das viagens de 120 quilômetros organizada este ano na França mostrou que o consumo de carvão vegetal por quilômetro percorrido varia de 90 a 114 gramas. Uma viagem organizada um ano depois, com uma distância de 1.400 quilômetros, já apresentou um consumo significativamente menor, de 74 a 94 gramas de carvão vegetal. Assim, 1 litro de gasolina poderia ser substituído por aproximadamente 1,3 kg de carvão vegetal. Em 1923, já estavam disponíveis para os compradores na França 25 tipos diferentes de gaseificadores automotivos. Em 1924, o Ministério da Defesa da França testou com sucesso veículos movidos a gaseificador, caminhões da empresa Berliet, em manobras militares. E 5 anos depois, 2/3 dos quase 2.000 veículos movidos a gaseificador que circulavam pelas estradas locais pertenciam ao exército francês. Mas o que são 2.000 veículos para a França? Mesmo naquela época, uma gota no oceano. É válido reconhecer que da segunda metade dos anos 20 até o início dos anos 30, a praticidade e o baixo custo dos combustíveis líquidos de petróleo tornaram impopular o uso de veículos movidos a gaseificador. Até 1930, em todos os países europeus que possuíam recursos suficientes de biomassa, a tecnologia de gaseificadores
só se desenvolvia ativamente graças a subsídios e incentivos governamentais. O Reino Unido, a França e a Itália iniciaram o uso amplo de gaseificadores de transporte em suas colônias. E o governo do Japão, para incentivar o uso de veículos com gaseificadores, escolheu o caminho de oferecer benefícios materiais aos proprietários, concedendo-lhes 300 ienes na compra de um veículo desse tipo. Em 1932, ocorre um evento significativo. Engenheiros franceses desenvolvem a primeira unidade de gaseificação bem-sucedida para motocicleta, que funcionava com carvão vegetal utilizando o princípio de gaseificação horizontal. Essa unidade se destacava por possuir um sistema de injeção de óleo no gás gerado para lubrificar o motor. A potência do motor, nesse caso, caía no máximo 40% em comparação ao funcionamento do motor com gasolina. Georges Imbert, observando a relutância da França em adotar sua tecnologia e aparentemente enfrentando dificuldades financeiras, vende parte de suas tecnologias para a Alemanha em 1931. Na década de 30, o Centro Mundial de Desenvolvimento dos Gaseificadores vai se deslocando gradualmente nessa direção. Na Itália também circulavam ideias sobre um combustível nacional, porém os italianos não tiveram grandes sucessos. Todos os geradores que utilizavam eram cópias de projetos franceses. Além do continente europeu, os trabalhos com instalações de gaseificadores em veículos eram realizados nos Estados Unidos e no Canadá, assim como na Austrália e na União Soviética. Falaremos sobre a União Soviética em um capítulo à parte. No entanto, apesar do subsídio desse setor pelos governos, a participação dos veículos com gaseificador era muito pequena em termos quantitativos, devido à disponibilidade e maior praticidade dos derivados de petróleo. Mas, mais uma vez, tudo mudaria com outra guerra mundial. A Segunda Guerra Mundial foi a Guerra dos Motores. Sim, já na Primeira Guerra Mundial foram usados tanques e caminhões, mas não eram tantos assim. Ainda havia o uso massivo de transporte puxado por cavalos e de tropas como a cavalaria. Em menos de 3 décadas, tudo mudou muito. O nível de mecanização das tropas aumentou várias vezes. Agora, imagine o consumo de combustível de um grande exército. No auge da Segunda Guerra Mundial, a Wehrmacht gastava cerca de 15 milhões de toneladas de derivados de petróleo mensalmente, segundo estimativas. Nesse período, os gasogeradores foram úteis. Com todo o combustível destinado à frente de batalha, era preciso uma alternativa para a locomoção na retaguarda e para o funcionamento de motores estacionários. Tudo que era civil virou gás de madeira. Em 1938, Imbert desenvolveu um gaseificador a partir de lignito. Esse dispositivo foi feito para a Alemanha, cujas jazidas eram ricas nesse recurso. A Alemanha estava se preparando intensamente para converter veículos civis para uso de gaseificadores. Durante a queda da França, Imbert foi obrigado a trabalhar para os alemães em um cargo comum, apesar de ser um patriota alemão. Já em 1944, ele receberia de Hitler a Cruz de Ferro pelo desenvolvimento do gerador a gás. E nesse mesmo ano, a imprensa apelidaria Georges de Holzgaspapst, que em tradução literal significa Papa dos Gasogênios. Com o início da guerra, o setor de geradores recebeu um impulso significativo, aumentando consideravelmente a produção e desenvolvendo a infraestrutura para seu abastecimento. Por exemplo, na primeira metade dos anos 40, foram construídos cerca de 2.000 estações de abastecimento de lenha na Alemanha. No ano de 1940, na França, funcionavam cerca de 100.000 caminhões e 30.000 tratores com gasogênero. Adicione a isso as barcaças e locomotivas. Além disso, os gasogêneros eram uma boa ajuda para a geração de eletricidade e o funcionamento de motores estacionários. Até o final da guerra, só na Alemanha foram construídos cerca de 500 mil de gasogêneros para transporte, e no mundo todo mais de 1 milhão. Além da instalação direta desses equipamentos no automóvel, havia versões de gasogêneros montados em um reboque separado, do qual apenas uma mangueira com o gás gerado ia até o carro. Soluções semelhantes já podiam ser encontradas em meados dos anos 30, por exemplo, este elegante reboque Panhard, ou então esta solução menos estética da Austrália. Alguns ônibus britânicos, especialmente os famosos ônibus de 2 andares de Londres, eram equipados com um reboque semelhante. Em 1940, 25 deles foram equipados com geradores movidos a carvão, que era abundante na Grã-Bretanha. Os londrinos não aprovaram muito isso.
No entanto, como era preciso se locomover de alguma forma, já em 1943 havia cerca de 10 mil veículos com esse tipo de instalação no Reino Unido. Mas quem mais se destacou no uso do gasogênio foram mesmo os alemães. Eu não disse à toa que o centro mundial dessas tecnologias, nos anos 30, passou da França para a Alemanha. A Wehrmacht usava caminhões com gasogênio na linha de frente e até mesmo um veículo blindado com gasogênio. Alguns tanques Panzer I e Panzer II também foram equipados com esse tipo de instalação. O Panzer I foi produzido ainda no início dos anos 30, e já na época da invasão da Polônia, em 39, ele era considerado obsoleto. O Panzer II já estava obsoleto em 40. Durante a Segunda Guerra Mundial, esses tanques eram usados para treinamento em escolas de blindados. E aqui está um uso totalmente inesperado do gasogênio, o avião. Em 1939, um gasogênio foi instalado em um avião suíço de 2 lugares, o Conte AC-4 Gentleman, com um motor a pistão de 4 cilindros em linha, refrigerado a ar com potência de 115 cavalos. Detalhes sobre o fabricante do gasogênio do avião são desconhecidos. No geral, há pouquíssima informação. O projetista principal era um suíço piloto e inventor Ernst Wyss. Segundo rumores, esses caras instalaram, com seu próprio dinheiro, um gasogênio de 120 quilos no lugar do segundo piloto. Também se sabe que, a uma velocidade de cruzeiro constante de cerca de 175 km por hora, o avião consumia 34 quilos de carvão vegetal. O combustível era suficiente para 4 horas de voo. E o que estava acontecendo com a nossa tecnologia de 2 rodas? Vamos descobrir agora. Como vocês se lembram, a primeira motocicleta com gasogênio apareceu na França em 1932. Vale ressaltar que o chassi da motocicleta não é muito adequado para acomodar um gerador de gás, especialmente nas motos solo. E se até mesmo os carros, que eram mais práticos para transportar carga útil, não eram muito procurados nos anos 30 e dependiam de subsídios do governo, as motocicletas então nem se fala. O cenário mudou um pouco durante a guerra. A escassez de combustível líquido fez com que as pessoas buscassem soluções. Aqui está a BMW R71 com um sidecar, no qual foi instalado um gaseificador. O aparelho parece novo, mas pode ser uma restauração de uma motocicleta antiga. Durante a guerra, os suecos se destacaram na gaseificação de motocicletas, com uma em cada 4 equipada com um gaseificador no país. Em 1941, a empresa sueca Osbrink iniciou a produção de um mini gaseificador, cuja capacidade era suficiente para abastecer com combustível o ciclomotor de 2 tempos de 100 cilindradas, Blixt NV100, que vinha sendo produzido em Estocolmo desde 1938. O equipamento funcionava com carvão vegetal, ou mais precisamente com seus grânulos de tamanho entre 5 e 15 milímetros. Com um único abastecimento, era possível percorrer cerca de 10 quilômetros, o que coloca em grande dúvida a racionalidade do uso desse equipamento. 10 quilômetros podem ser facilmente percorridos até mesmo em uma bicicleta comum. O gerador apresentou muitos problemas durante a operação e o fabricante recebeu muitas reclamações sobre a baixa potência. Dos 1.000 geradores fabricados, cerca da metade foi destruída pela própria empresa Osbrink e outra parte foi devolvida pelos revendedores. O projeto foi um fracasso catastrófico. Além da Suécia, houve desenvolvimentos em outros países, mas eram mais protótipos únicos ou encomendas individuais do que produção em série. Aqui está um aparelho da Holanda. Aqui está um carrinho da França com um gerador no porta-malas do sidecar. E aqui estão algumas imagens de uma motocicleta britânica. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1931, o Instituto de Pesquisa Científica de Automóveis e Tratores desenvolveu uma motocicleta movida a gasogênio, que funcionaria com cavacos de madeira, porém o projeto não foi finalizado. Algum tempo depois, o esportista de moto de Simferopol, Radzikovsky, desenvolveu para sua motocicleta L300 um gasogênio, que ele chamou de VAR-2. Esse equipamento também podia ser utilizado nas motocicletas IZH-7 e IZH-8. É conhecido o patente de Ruban para um gerador de motocicleta em 1941. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, durante a guerra,
Havia uma versão da moto M72 com gerador a gás. O assunto provavelmente se limitou a alguns protótipos. Não se sabe ao certo a quantidade de aparelhos produzidos nem o período de sua fabricação. Um restaurado está no Museu Vadim Zadorojny. Ao contrário dos carros e caminhões, as motocicletas com esse equipamento não se popularizaram. Mas isso não significa que depois da Segunda Guerra Mundial ninguém tenha feito uma motocicleta com gasogênio. Ainda na Rússia Imperial existiam instalações de gasogênio, porém elas não eram tão difundidas quanto na Europa. Elas eram usadas principalmente para as necessidades da metalurgia e da indústria do vidro. O número total delas no início de 1917 era de cerca de 500 unidades. A situação não era melhor com os motores a gás. Os primeiros desses motores de baixa potência, até 30 cavalos, que usavam gás de alto forno como combustível, começaram a operar na indústria metalúrgica da Rússia em 1899. Os primeiros desenvolvimentos nacionais de gasogêneros automotivos devem ser atribuídos a 1915. Naquela época, foi instalado o primeiro gasogenerador no automóvel russo Balt C20 e 440 para fornecer eletricidade aos refletores, porém esse modelo não teve desenvolvimento posterior. A primeira instalação soviética de gasogênero, que funcionava com carvão vegetal, foi criada em 1921 pelo professor de Leningrado Naumov, que construiu a instalação U1 com um processo direto de gaseificação. Em 1923, Naumov aprimorou a instalação para ser utilizada em um caminhão de 3 toneladas. O equipamento foi testado em condições estacionárias, junto com um motor a gasolina de 4 cilindros, Berle L14, com potência de 35 cavalos. Em 1928, um Fiat 15 TR com o gasogênio de Naumov realizou uma viagem pelo trajeto Leningrado-Moscou-Leningrado. A primeira metade dos anos 30 foi marcada por inúmeras pesquisas voltadas para a identificação da construção ideal de uma unidade de gasogênio. Curiosamente, ao contrário do resto do mundo, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não se buscava criar um carro de passeio movido a combustível alternativo. É claro que esses protótipos existiam, mas tais experimentos não tinham valor prático. A aposta foi feita nos motores da economia, caminhões e tratores. A maior parte dos desenvolvimentos era realizada no Instituto de Pesquisa Científica de Automóveis e Tratores. Muitos engenheiros talentosos trabalhavam nos gasogeradores, cujo desenvolvimento ativo começou em 1935, por iniciativa do governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em vez de instalações simples a carvão vegetal, surgiram sistemas complexos usando cavacos de madeira como combustível. Vale mencionar o GAZDA com a unidade de gasogênio Avtodor 3, criado em 1935, assim como o GAZM, um com o gasogênio TG12, no qual, em setembro de 1938, foi estabelecido o recorde de velocidade para um carro com gasogênio, 60,96 km por hora. O primeiro carro a gás de produção em série foi o Zavod Imeni Stalina, 13, mas os gasogênios verdadeiramente populares foram o Gorkovsky Avtomobilny Zavod, 42, o Zavod Imeni Stalina, 21, e no pós-guerra, o Ural Zavod Imeni Stalina, 352. Quantas toneladas de carga os caminhões Gorkovsky Avtomobilny Zavod e ZAKHAR movidos a lenha transportaram, provavelmente é impossível calcular. E, posteriormente, o gás de madeira permitiu economizar o combustível necessário para o abastecimento do exército. Quanto aos tratores, já em 1931 foi anunciado um concurso em toda a União para um gasificador de trator. A melhor das construções apresentadas, do engenheiro Dikolenkov, passou a ser instalada nos tratores Kommunar 50 e Che KTZ 60 Stalinek. De 38 a 41, a fábrica de tratores de Kharkov produzia em série o trator KTZ T2G antes da guerra. Cerca de 16 mil desses tratores foram fabricados nessa fábrica. Os motores a gás gerador se destacaram especialmente no transporte aquático. Eles eram instalados em barcos e barcaças. No entanto, é importante entender que a União Soviética não tinha uma escassez tão aguda de combustível como a Alemanha. Aqui estão alguns números para comparação. Os alemães tinham cerca de 500 mil de veículos com geradores de gás, enquanto na União Soviética esse número era 10 vezes menor. Depois da guerra, o uso do gerador de gás foi aos poucos abandonado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porém mais lentamente que na Europa Ocidental.
Tratores com gerador de gás eram comuns. O caminhão Uralsis 352 foi produzido em série até o ano de 56. E em 49 foi desenvolvido o primeiro trator de arraste do mundo, o KT-12, que funcionava com gás de madeira. Já em 1956, mais de 20 mil desses tratores eram usados na extração de madeira. O fim da Segunda Guerra Mundial e o retorno gradual à vida pacífica significaram que mudanças estavam por vir em certos setores. Milhões de toneladas de combustível, antes necessárias para os exércitos, passaram a estar disponíveis para a população civil, eliminando a necessidade forçada de usar geradores de gás para transporte. O processo foi gradual, mas já em 1950 esse tipo de transporte se tornou extremamente raro na Europa. Quanto a Imbert, após a guerra, ele não foi condenado por ligações com os nazistas. No entanto, tendo perdido o filho na frente oriental, ele perdeu o interesse por sua criação e afundou-se na bebida. O pai dos gasogênios morreu em 1950 aos 66 anos, e seus desenvolvimentos foram esquecidos nos países progressistas como uma relíquia de um passado não muito bom. Mas em alguns cantos do planeta, os gasogênios ainda eram necessários na segunda metade do século XX. Por exemplo, em algumas províncias chinesas, esse tipo de transporte foi usado até o início dos anos 2000. Ademais, em condições de isolamento da maior parte do mundo, essa tecnologia também se mostrou necessária na Coreia do Norte. No mundo ocidental, especialmente nos Estados Unidos, o método de transformar combustível sólido em gás combustível foi lembrado durante a crise do petróleo, em meados dos anos 70. Em 17 de outubro de 1973 países árabes, membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo Egito e Síria, declararam que não forneceriam petróleo a países que apoiaram Israel na Guerra do Yom Kippur. Isso se referia principalmente aos Estados Unidos da América e seus aliados na Europa Ocidental. Durante o ano seguinte, o preço do petróleo subiu de 3 para 12 dólares por barril, ou seja, quadruplicou. Nos Estados Unidos, houve escassez de combustível líquido, resultando em longas filas nos postos de gasolina. Vale ressaltar que, durante a Segunda Guerra Mundial, o tema dos gasogeradores afetou muito menos os Estados Unidos do que os países europeus. Começaram a lembrar das tecnologias esquecidas, desenterraram livros antigos dos anos 30 e inventores nas garagens construíram gasogeradores. Surgiu até um movimento de entusiastas dessa tecnologia que se reúnem em encontros até hoje. Nesta fotografia, você pode ver uma motocicleta equipada com um gerador de gás de madeira, 1981. Durante a crise de combustível nos Estados Unidos da América, folhetos foram distribuídos à população explicando como construir um gerador de gás caseiro em uma oficina. Geralmente, a tecnologia com gasogênio do século XXI são invenções caseiras, não produzidas em série. Algumas pessoas constroem esses aparelhos por necessidade, por exemplo, há uma quantidade considerável vindas do interior. Alguns constroem esse tipo de equipamento para impressionar o público e obter reconhecimento. Outros buscam, em certa medida, tanto o primeiro quanto o segundo objetivo. Um morador de Lepel, na Bielorrússia, equipou uma motocicleta soviética com uma instalação para economizar combustível. Além de economizar, ele ainda atrai multidões de curiosos ao redor de sua máquina nos encontros de motociclistas. Recordes de velocidade são estabelecidos para esse equipamento. Em 14 de setembro de 2011, nas Salinas de Bonneville, uma picape equipada com um sistema movido a carvão vegetal estabeleceu um recorde mundial de velocidade para veículos movidos a gás de madeira, atingindo 117,5 km por hora. Imagino que, enquanto conhecia toda essa história do gasogênio, você deve ter se perguntado: quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de dispositivo? Já sabendo um pouco da história, podemos destacar sua principal vantagem. O gasogênio permite que veículos com motor de combustão interna funcionem mesmo na ausência de combustível líquido. Enquanto ainda houver gasolina no posto, podemos rir com desdém do dono de um carro com gasogênio. No entanto, se acontecer uma crise de combustível, não importa o motivo. E esse cara com uma caldeira cheia de lenha no porta-malas será o mais importante da cidade.
É estranho que George Miller não tenha colocado carros com gasogênio no universo de Mad Max. Embora sim, perseguições com esses aparelhos não pareceriam tão dinâmicas. Mas no contexto do pós-apocalipse, o gasogênio é uma coisa salvadora. E esta ilustração mostra isso muito bem. Quanto a outras vantagens, o motor a gás de gerador é mais ecológico, e o gasogênio, com conhecimento e habilidade, é relativamente simples de fabricar. Agora vamos abordar as desvantagens. Como qualquer equipamento adicional, o gasogênio ocupa espaço e reduz a carga útil do veículo. Mas isso é só o começo. O gerador exige um certo tempo de aquecimento da caldeira, desde o acendimento até atingir a potência gerada. O gasogênio veicular requer um combustível específico. Se forem lenhas, elas devem estar dentro de determinados tamanhos. A umidade não deve exceder um certo limite, geralmente de 15% a 25%. A lenha deve ser de certos tipos de madeira, principalmente madeiras duras. A afirmação de alguns meios de comunicação de que esse tipo de equipamento funciona com qualquer coisa, como esterco, palha e galhos, é um mito criado por eles próprios. Algum culibim falou isso de brincadeira, e os jornalistas, não sendo especialistas no assunto, publicaram. Também é importante entender que você não vai rodar muito com um gasogênio. A autonomia com uma carga do gerador é pequena, no melhor dos casos até 200, 250 km. Certos requisitos que são exigidos para o sistema de filtragem do gás do gerador, que é quase mais complexo do que o próprio gerador. O filtro precisa ser limpo com bastante frequência, assim como os tubos do resfriador. Nas fontes da internet, os dados variam de 200 até 1.500 km. Ou adeus ao motor. Aliás, a vida útil do motor que funciona com gás de madeira diminui um pouco, pois o motor precisa operar em rotações mais altas, com mais frequência devido ao menor valor calórico do combustível. Também não se pode ignorar o perigo do gasogênio em relação a explosões ou vazamento de monóxido de carbono. O que posso dizer resumindo essa história? O gasogênio veicular é fruto de tempos de crise. Assim que o combustível acaba nos postos, as pessoas começam a lembrar do velho e bom esquecido da tecnologia de produzir combustível gasoso a partir de sólido. Em tempos de crise, você não se importará em cheirar a linguiça defumada, ter mãos amareladas como as de um fumante inveterado e estar coberto de cinza e fuligem. Se for uma questão urgente de chegar a algum lugar, você vai aceitar isso. E ainda é cedo para mandar os gasogeradores para o lixo da história. Nunca se sabe que tipo de crise pode acontecer. Com isso, minhas poucas palavras chegam ao fim. Espero ter conseguido contar de forma suficientemente detalhada para vocês sobre os veículos movidos a gasogênio. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo dedicado. Não se esqueçam de interagir no canal, comentar, compartilhar e se inscrever. Um agradecimento especial a todos que apoiam meu trabalho com uma contribuição pelos dados fixados na descrição. Até a próxima!